Oi, Renata, boa tarde, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo ótimo. Quer dizer, na medida do possível, direto do Rio de Janeiro, onde está uma temperatura de quase 30 graus. Pelo que você me falou, acho que em Orlando tá parecido, também tá calor, né? Está. Eu vou só pedir um minutinho aqui porque a gente vai checar o áudio, vamos ver se a gente tá, se seu áudio realmente está aparecendo Tá para a ótimo. gente fazer esse bate-papo. Vamos ver, vamos ver. Mas vai me contando aí, Renata, o que a gente vai conversar hoje? Ah, Cláudia, eu pensei da gente falar. Já se fala tanto sobre a doença, né? Acho que a gente não precisa falar da doença, até porque a gente não é especialista, não somos médicas, né? Nem analistas. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre essa quarentena, né? Claro, passar essa mensagem de que o isolamento é essencial nesse momento e da gente contar como é que está sendo a nossa rotina, né? Algo tão inusitado para todos nós, para todo mundo e principalmente para a gente que vive viajando, né? Desculpa, botei o volumezinho aí e o áudio tá aparecendo. Então vamos lá, tá tudo certo, então vamos conversar. Começando por. Você mora no Rio de Janeiro, tinha um monte de viagens planejadas. E aí? Cláudia, você não acredita, mas eu ia para Roma. Minha primeira viagem seria exatamente a Itália, de Alitalia. Aí eu ia para Roma, depois eu ia para a Suíça, para a Áustria, para a Inglaterra fazer um cruzeiro. Aí Uau! elas começaram a cair devagarinho, né? Primeiro mudou a data, aí depois eu pensei, não vou mais parar em Roma, vou fazer só a escala. Aí depois eu fui vendo que era impossível, né? Aí acabei cancelando tudo. Mas eu estaria na Europa nesse momento. E você? Onde você estaria? Na verdade, essa semana seria Spring Break aqui do Dylan, né? E a gente, na verdade, tinha planejado umas viagens internas mesmo aqui nos Estados Unidos. A gente ia para Aquelas DC. road trips que vocês gostam, né? Exato. Então a gente ia para DC, a gente ia fazer umas paradinhas na praia, porque eram 10 dias no total. E eu tinha algumas outras viagens planejadas também, né? Agora no mês de abril, no mês de abril não, no finalzinho de março, depois do Spring Break dele, que também caíram, foram uma das primeiras, né? A Europa caiu, é, foi caindo uma atrás da outra e Ah, na verdade, e algumas que eu tinha para o meio de abril eu também fui cancelando porque já vi que está ficando bem complicado. Então, mas estou mantendo por enquanto as de junho. claro. Oremos, né? Que até lá tudo dê certo. Eu ainda não tenho nada programado, né? Você sabe que eu também viajo muito com meu marido, que tem muitas reuniões fora do Brasil, e as dele foram todas canceladas até agora. Ele teria também Cidade do México, não sei se maio ou junho já cancelou, e Europa também, por enquanto, está tudo em suspense, né? Eu acho que a gente tem que aguardar. É exato. Eu acho que o momento agora é assim: a gente vai ficar em casa, né? A gente tem que torcer para todo mundo se conscientizar, ficar em casa, fazer a quarentena, para Uhum. que a gente possa, né, terminar, para que isso possa acabar o mais rápido possível. Claro, e que eu acho importante, né, para a gente que está aqui no Brasil, quer dizer, os casos, né, a doença ainda não explodiu aqui, então ainda dá tempo da gente tentar evitar que ela se alastre tão rápido, né? Então é só a gente ser consciente. E por isso que eu acho que tem muita gente que ainda não está se dando conta, porque eu tenho visto que tem gente na rua, tem idoso na rua. Então, eu acho que é porque como ela não chegou avassaladora, as pessoas ficam achando que não vai chegar, o país é tropical, só que não é bem por aí, né? A gente está vendo que a previsão é que semana que vem tenham 3 mil casos. Então, quer dizer, o pessoal tem que se conscientizar, tem que ficar realmente em casa, sair só pro essencial, né? Pois é, aconteceu muito parecido aqui também, né? Até a semana passada a gente não tinha ideia de que ia acontecer isso. Tipo, há 10 dias atrás tinham 400 casos aqui nos Estados Unidos e hoje a gente já passou de 14 mil. Então é bem assustador. Claro. Eu acho que todo mundo tem que fazer realmente a sua parte, né? Eu falo, quem tem, inclusive, a gente estava conversando há poucos minutos atrás, né? A minha mãe acabou de fazer um ano de químio, então é muito vulnerável, tem muita gente em situação de vulnerabilidade agora, então a gente precisa ficar em casa muito por eles, né? Para que isso não se alastre. Então, Lógico. e A você, minha, e a para, minha mãe, desculpa te interromper. não, fale. A minha mãe graças a Deus, super consciente, então ela decidiu por ela mesma fazer uma
quarentena voluntária, então ela e o namorado estão trancafiados na casa dela, ninguém sai, ninguém entra, sem ter contato com ninguém, nem entregador, vão fazer todos os pagamentos e compras online, mas não vai ver nem o entregador, nem o porteiro, deixam no elevador, né, dispensou a empregada, porque a gente sabe que aqui no Brasil todo mundo tem uma ajuda, né, então isso é importante também, das pessoas se conscientizarem que não é hora para isso, né, você tem que continuar pagando o salário da empregada, ou né, da diarista, o que seja, mas não dá para ficar um entra e sai na sua casa, né. Exato. E para você deve estar sendo bem difícil, né? Porque mesmo quando você está no Rio, você não para, né? Não paro, realmente. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas eu não sou uma pessoa caseira, not at all. Nunca fui. Eu gosto de rua, então, e realmente, como eu cubro gastronomia, né, eu tenho muitos almoços, jantares. Então, geralmente, assim, de terça, quarta, enfim, às vezes não tem nem muita regra, né? Eu tô sempre saindo para cobrir gastronomia, aí troca de cardápio, restaurante que abriu, bar que abriu. Então, realmente, tá bem complicado para mim. Tô fazendo um esforço tremendo. Ontem até a gente fez um jantar virtual, não sei se você chegou a ver. Vi, Eu e outro, achei ótimo. O né? Tavinho também estava no grupo, Exatamente, né? Fabinho, que também tem blog do Maior Viagem, e a Maria Helena e a Marcela, que são, né, da área de gastronomia. E aí, pelo menos, a gente se divertiu um pouco, entendeu? A gente pediu delivery, né, que é o que dá para fazer agora, dos restaurantes que a gente costuma ir. Cada um escolheu, né, um prato preferido e a gente compartilhou nos stories, ainda dá para ver, inclusive. E Essa foi uma repercutiu. super ideia, que as pessoas podem copiar, inclusive. Exatamente, várias pessoas falaram que querem participar. Eu já falei com o Tavinho, falei, Tavinho, semana que vem acho que vai ter que ser um IGTV, porque não vai nem caber nos stories, vai ficar muita gente. Ou vamos tentar um hangout pra gente se ver também na hora, né? A gente tem que Exato. ser criativa nesse momento, né, Cláudia? Com certeza. Eu falo aqui para mim não está sendo tão difícil por enquanto, né? Porque a gente está no sexto dia aqui de isolamento total. Tô eu, meu marido e meu filho mais novo. O filho mais velho já se mudou. E aí a gente se viu uma vez essa semana porque eu fui lá levar um sorvetinho para ele e umas compras, né? Justo. Mas Mas tá rolando. eu tô em Orlando, Não, e ele? ele tá em Orlando também. O filho mais velho Ah, também tá em Orlando, tá a 20 minutinhos aqui de casa. Mas eu falei, uhum. qualquer coisa aí, se o bicho pegar e não tiver comida, corre pra cá. Mas ele, não, mãe, tô bem. Ele conseguindo também trabalhar de casa, então tá ótimo. E É, como é que tá a sua rotina? então, a minha rotina, quando eu estou em casa, né, eu tô desde o ano passado, na verdade, fazendo um pouco dessa transição, né, porque eu tava viajando muito também Uhum. e tava fazendo essa transição para ficar um pouco mais em casa. Então eu falei, eu produzo muito em casa, né, porque além do blog eu tenho a revista, que Claro. consome muito tempo em casa. Tava escrevendo, tem 3 livros aí que eu tô escrevendo, então eu tô usando isso como um ótimo momento para andar com esses projetos, alguns cursos que eu queria fazer, que eu estou aproveitando também para fazer. Então, para mim, eu já estava parece que eu estava me preparando para esse confinamento, porque eu estava Tá. nos últimos meses realmente ficando um pouco mais devagar. Mas o ficar devagar é assim, eu tenho o parque ali na porta, que tipo, eu pegava meu filho no final de tarde e ia pro parque, né? Lógico. Então a gente já tem 10 dias, na verdade, mesmo quando o parque ainda não tinha fechado, eu já tinha tomado a decisão de não ir para lá, porque é um lugar que tinha muita gente de muitos lugares do mundo, então era Ah, muito difícil de saber quem tinha vindo de onde, né? E claro, você toca nas coisas, tem as atrações, então foi bem. Já foi uma decisão bem consciente, porque eu já estou acompanhando isso desde janeiro, quando começou a acontecer lá na China, né? uhum. Então, quando o parque da Disney fechou na China, para mim aquela foi minha luz vermelha. Porque eu Foi o falei, alerta, né? porque se um parque daquele tamanho, né, eles não jogam para perder. Então, Claro. tipo, apesar de estar, né, num país comunista, a Disney é capitalista. Então, Uhum. pra mim acendeu a luzinha naquela hora. Quando eles falaram, eu vou fechar por 2 semanas, e passou um mês e eles ainda não tinham fechado, eu falei, o negócio tá ficando sério. Então a Lógico. gente já começou a tomar algumas medidas aqui, e a gente sabia que ia acabar chegando aqui uma hora, só não sabia que ia ser
tão devastador. Eu achei que ia ficar um pouco por lá, né? Pois é. Então, na Itália, né, você conversou bastante aí com o pessoal da Itália. A Rê tá fazendo uns IGTVs ótimos aí. Tem aí na tela para vocês o Instagram dela. Sigam, porque ela tem feito ótimas entrevistas. Conta aí Pois pra é, gente. aproveitando esse momento para produzir conteúdo. Não adianta a gente falar muito de viagem nesse momento, porque não tem ninguém planejando viajar, né? Então eu resolvi produzir conteúdo, assim, informações sobre turismo dentro desse quadro, né? Factuais. Também focar na gastronomia, nisso de restaurantes estão fazendo delivery ou essas ações. E fazer esse que eu apelidei de Giro pelo Mundo You Must Go, onde eu estou batendo papo com brasileiros, né, colaboradores que moram fora do Brasil, que estão contando um pouco a situação em cada país, sobretudo na Europa, para a gente também aprender um pouco com eles, né? Lá que já a situação está bem mais grave, para a gente se preparar e primeiro se conscientizar dessa importância do isolamento social, como a gente já falou aqui, e também de ter ideias do que fazer, né? Nessa quarentena, que a gente tem que ser organizado, ser criativo, né? Por exemplo, não ficar em casa o dia inteiro de pijama, né? Que isso não vai fazer bem para a autoestima. Exatamente. E aproveitar, de repente, para focar nesses projetos, como você falou, num livro, né? Ou fazer umas arrumações no quarto, coisas que você vai sempre deixando para depois. Eu acho que esse é o momento, né? Organizar a vida, fazer coisas dentro de casa, que a gente sempre tem a desculpa que não tem tempo. E agora a gente tem tempo. Agora o que não falta é tempo, né? Mas conta aí um pouco pra gente, assim, você conversou com o pessoal lá da Itália, o que que eles estão dizendo, né? A situação realmente, eu acho que é o lugar mais crítico no mundo até agora, né? A gente tem algumas pessoas que a gente conhece em comum que estão lá na Itália agora. Me conta um pouco aí do que você escutou. Tipo, o Carlos Marcondes, né? Nosso amigo, jornalista, que está lá preso na Lombardia, né? Tadinho, é o pior lugar da Itália, então ele contou pra gente que ele não. Ele está permitido sair só para fazer uma caminhada, né, ao ar livre, praticar exercício, né, porque também é importante, contanto que seja individualmente e uma vez por dia. E a situação lá está terrível, né? Nos hospitais não há leitos, os casos continuam subindo. Então eu tô achando eu até admiro o bom humor dele, o foco dele, né? Que por enquanto ele está bem, bem sereno, ainda bem. Eu também conversei com a Cris Piloto, que também é uma outra jornalista, trabalhou comigo na Globosat, e ela está em Veneza, e ela até fez um texto que eu vou publicar amanhã também, que eu achei muito interessante, que ela fala, dando dicas, né, para sobreviver essa quarentena, como ela organiza o dia dela, né, assim, dando dicas que a gente tem que se organizar, isso que eu falei, de não ficar em casa de pijama, não ficar vendo televisão o dia inteiro, fazer os horários da refeição certinho, ou se você está se dedicando a um projeto, como você falou, por exemplo, né, de um livro, você quer escrever um livro, você tem um texto para escrever, então foque naquele texto, nesse momento desligue o celular, para você também dividir o seu tempo conforme a sua preferência do seu próprio organismo, né, se você é uma pessoa mais matinal, mais notívaga, então você focar no momento que você produz melhor para você fazer alguma coisa, então ela Excelente. eu gostei muito do texto dela. Ela usa umas expressões interessantes, como cardápio de atividades. Eu acho legal. Eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar discutir bastante aqui nos próximos dias. Inclusive, a gente vai conversar com pessoas que já fazem esse trabalho remoto, né? Eu pego sempre umas dicas. Por exemplo, o meu marido já faz trabalho remoto há quase 20 anos. Ele trabalha de casa. E ele faz isso, toma banho todo dia de manhã, antes de sentar no computador. Porque eu, quando estou em casa, acabo vindo de pijama e só faço quando dá. E tô tendo que também me adequar a essa rotina, porque agora não é mais aqueles 2, 3 dias em casa, né? Então agora é mais tempo. Então ele sempre fez isso e eu achava super engraçado. Como ele tinha que fazer algumas reuniões também, ele de vez em quando estava de gravata, tipo, dentro de casa. E aí fazia a reunião. Então eu falo, não chega a ficar de gravata, mas pelo menos a gente tira, mas tem que criar essa rotina, né? O primeiro dia é bem bagunçado, os primeiros dias a gente fica naquela de sem saber muito o que fazer, né? Se enchendo de muita informação, tem
um overload de informação nesse momento, Não, e né? os grupos, né? Os grupos, outro dia eu tava querendo escrever um texto pro blog, eu não conseguia, porque os grupos não paravam de pipocar. Eu falei, gente, vou desativar as notificações, vou escrever, depois eu vou, porque você fica no WhatsApp o dia inteiro, e fora as fake news, né, Cláudia, que eu acho que também é um assunto muito importante. Eu fiz um post falando de fake news, porque assim, as pessoas, a gente fala, as pessoas não entendem que texto, vídeo e áudio que você não sabe a procedência, você não tem que acreditar. E, por favor, não passe ele adiante. Exato. Porque esse passar adiante no WhatsApp é que explode uma fake news, entendeu? Exato. E começa a virar verdade, né? As pessoas Exatamente. começam. Então, assim, tem que acreditar nos grandes meios de comunicação, entendeu? O jornalismo existe para isso. Exato. E o jornalismo está dando um show, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, a Globo News nunca teve tanta audiência, sabe? Né? As produções da Globo foram todas. As produções artísticas, né? Foram todas encerradas. Então, o jornalismo está com um espaço muito maior na grade. E precisa, né? Exatamente, precisa. E sei que aí nos Estados Unidos também, a CNN. Então é assim. Ah, você está na dúvida de uma notícia? Vai no Globo, vai na Folha, vai no Estadão, vai no New York Times, vai no El País, que você vai saber se é verdade ou não. Exato. Simples. É simples, né? E é muito engraçado porque tem várias fake news que estavam aqui em inglês e foram traduzidas para o português. E eu continuo recebendo isso e eu falo, não, grupo de família então é o primeiro, né? Não. Isso me tira do sério, entendeu? Por isso que eu fiz esse post, assim, atenção com as fake news. Primeiro isso, se não tem o autor, não tem a procedência, e muitas vezes até tem um site que você nunca ouviu falar. Então, assim, veja qual é o site, né? Que site é esse? Você conhece esses sites, né? Exato. Porque tem sites especialistas nisso, né? Sobretudo nos Estados Unidos, né? Exato. E tem várias notícias, por exemplo. Teve uma notícia que saiu ontem, e aí ela só tinha saído por enquanto na TMZ, que é um canal de fofoca aqui. Sim. Que de vez em quando eles fazem umas breaking news, mas muitas vezes também é umas notícias meio loucas, assim. Eu falo, eu não vou reproduzir enquanto isso não chegar na grande mídia. Enquanto eu não ver. Enquanto eu não ver a mesma notícia num jornal grande, não adianta reproduzir, porque pode ser verdade? Pode, mas acabou virando. E em menos de meia hora já estava em vários grupinhos, né? Porque era uma notícia que tinha a ver muito aqui com Orlando, mas não tinha chegado ainda nos grandes jornais. Mas é isso. Então principalmente o que a gente tem que fazer durante esse tempo. Vamos dar uma. Ficar em casa, lavar a mão mais frequentemente do que a gente está acostumado a lavar, né? Quando na hora que, né, se porventura sair, quando voltar, limpar deixar o sapato do lado de fora, botar a roupa para lavar, limpar as maçanetas, as superfícies, tudo que vem da rua, né? Porque você já viu que o vírus ele fica 4, 5 dias, né? Em madeira, em plástico. Então, acho que essa limpeza é muito importante. Com certeza, para não trazer para dentro de casa. Exatamente. E de nossa parte aqui a gente vai continuar sonhando, porque a gente não vai parar de viajar, né? A gente só deu uma pausa. Exato, gente. Vamos pensar no segundo semestre, entendeu? Exato. Né? Segundo semestre, nas viagens de 2021, finalzinho do ano, nas férias de final de ano. Agora, Cláudia, eu queria falar um pouco sobre essa questão dos, né? Quer dizer, as fronteiras estão sendo fechadas, muitos voos cancelados, né? Como é que tá em Orlando? Você tem contato com brasileiros que não estão conseguindo voltar? Então, aqui tivemos vários casos, né? Porque muitos voos para o Brasil foram cancelados. Tinha um pessoal aqui que resolveu ficar até um pouco mais, e aí estão tendo problemas agora para voltar. E aí a gente ficou sabendo de várias histórias por aqui. Teve gente que ficou dormindo no aeroporto, porque já não tinha mais para onde voltar, né? Porque hotéis da Disney, por exemplo, fecharam. Claro. Vários outros hotéis grandes também estão fechando por aqui. Então, tipo, teve gente sem lugar para ir, né? E aí teve uma... Mas eu falo, é nessa hora também que surgem várias mãos para ajudar. Então teve uma história aqui muito interessante da Empire, que é uma empresa que tem casas de aluguel, e eles estão acolhendo essas pessoas que tiveram problemas com voos, que ainda não conseguiram voltar para o Brasil, e eles estão providenciando casas para essas pessoas ficarem enquanto elas não resolvem isso. Então eu acho que nesse momento surgem também algumas histórias assim que, né, aquece um pouco o coração de ver que a solidariedade está presente. Nos dá uma esperançazinha, né?
Pois é. Não, Então, e eu acho também, assim, é claro que teve muita companhia aérea que, né, cancelou o voo de uma hora para outra, mas também tem muita gente que faz corpo mole, né, Cláudia? teve muita gente que não acreditou que realmente. Assim, teve gente que viajou já sabendo, entendeu? Já sabendo que ia acontecer, mesmo assim não desmarcou a viagem, e acho que teve gente que não acreditou que os voos iam ser cancelados, que não ia ter voo, e agora fica meio chorando pitanga. Então, assim, as pessoas têm que ser responsáveis, né? Exato. E Então, se tem alguém que ainda não está pensando em voltar, pelo amor de Deus, volte, né? exato. Não, e tem casos sérios, né, de fechamento de fronteira. Eu tô com a minha sobrinha de 18 anos, está no Peru. É a primeira viagem dela sozinha. Nossa, E ela, na verdade, não está nem em Lima, ela está em Arequipa. E então, tipo, tá dependendo agora, porque assim, cancelaram todos os voos, fecharam as fronteiras, não entra e nem sai avião. Então ela tá lá e a família. E a família tá meio desesperada, assim, mas ela tá calma, entendeu? Primeira viagem sozinha. Ela foi fazer, na verdade, um voluntariado no Peru. Mas a gente fica preocupada, né? Porque tem 18 lógico, aninhos e não tem aquela. Não tem o jogo de cintura que a gente tem. claro, Mas ela claro, tá tirando de letra. Aí eu falei, a primeira viagem já cheia de aventuras. muito, não vai esquecer nunca. Com Agora, certeza. outra coisa importante, né, que ontem também eu fiz uma live com um amigo meu que voltou da Espanha anteontem e aí está em quarentena voluntária, né? Porque pelo menos aqui no Brasil parece que nos aeroportos eles não estão dando muitas informações. Então eu já ouvi vários relatos, né, que você chega e ninguém fala nada. Então é importante essas pessoas terem essa conscientização que elas têm que ficar em quarentena, né? Se elas Exato. estão da Europa, dos Estados Unidos, de países com números muito altos, então elas não podem sair. Então ele está em quarentena na casa da irmã e ele falou: não estou tendo contato com ninguém, nem vejo minha irmã, sabe? Se veja da escada muito de longe, quando ele quer fazer as refeições, ele avisa pro WhatsApp, aí ele desce sozinho, pega a comida com luva e tal, e tá nesse esquema, né? E tem que ser, né? Eu falo, se faltou um pouco de. Quando faltam dos governantes ou dos órgãos, a gente tem que chamar essa responsabilidade, né? Claro, é isso, E né? fazer Porque e fazer a nossa parte. exatamente, eu acho que as pessoas têm que entender que a recomendação é algo muito sério, né? Não houve. Aqui, por exemplo, não há uma proibição de sair, mas não é por isso que você vai para a esquina tomar um chopp se tiver um bar aberto, né? Exato. Sabe? Vai, É, abre uma em e casa. o que está acontecendo também é que, né, as pessoas falam, enquanto não proibirem, eu não vou parar de fazer, ou enquanto proibirem, eu não vou fechar as portas, né? Mas aí a gente viu que entrou em casos, né, sérios agora. Algumas cidades da Califórnia, agora a Califórnia toda, né, está com recomendação do que eles chamam de shelter in place, que na verdade você pode sair, mas se você tiver uma emergência, precisar fazer alguma coisa. Melhor, né? Então aqui a gente tem também, mas ainda tem muita coisa aberta, tem muita coisa que não poderia estar aberta e está aberta, e tem muita gente ainda, né, não levando a sério. Mas eu acho que cada dia as pessoas estão se conscientizando mais. Eu acho que se isso chegar no Brasil agora, se as pessoas começarem a fazer isso agora, a gente tem mais chance de parar essa loucura toda, né? Exatamente, eu acho que a ideia é essa, é se conscientizar, por mais que seja difícil, mas é algo inerente a todos nós, é uma situação global, né? Estamos todos no mesmo barco, então a gente tem que parar as nossas vidas e ficar em casa, né? Quer dizer, parar de fazer o que a gente estava acostumado a fazer. É uma nova rotina a se habituar, né? Exato. Eu tô aqui, olha, teve um comentário aqui no Facebook da Elizabeth Rosa falando que na Inglaterra também não estão dando nenhuma informação nos aeroportos. Então eu acho que tá meio comum, assim, as pessoas estão com tanto problema, né, de quem tá entrando e saindo, e que precisaria de mais informações de quem tá fora do país fazer essa quarentena. E na Inglaterra as medidas estão bem fracas também, mais até que aqui, né? Pois é. As escolas só fecharam ontem, tem gente nos parques, tem restaurantes abertos, eles estão também muito, não sei o que está acontecendo, assim, está precisando de um pulso forte ali para manter as pessoas em casa. Pois é.
Bom, mas é isso. A gente vai aqui ficar nos próximos dias, a gente vai voltar, a gente vai bater outros papos com a Renata aqui durante a semana. A gente vai Oba! tentar fazer mais desses bate-papos aí com outras pessoas pelo mundo. E vamos tentar trazer também um pouquinho de alegria, um pouquinho de esperança, um pouquinho de inspiração no meio dessa loucura toda. Distrair com informação, né, Cláudia? Exatamente. Então, Eu acho que olha, é uma não se esqueçam de seguir a Renata. Tem aqui no Facebook tem o You Must Go Blog, que é a página dela, mas ela tá super presente lá no Instagram, fazendo um monte de IGTV pra gente, tem muita informação por lá o tempo todo. Isso aí, gente. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Adorei. Estou me sentindo assim no estúdio Aprendiz de Viajante. O bate-papo aqui foi ótimo. Então tá, querida, fica bem, tá? Você e sua família por aí. Vocês também. E a gente se fala mais essa semana. A gente vai arrumar outros papos aqui pra gente conversar mais, pra gente manter essa conexão, que eu acho importante. A gente precisa manter essa conexão, mesmo a gente longe, né? Mas manter essa chama viva aí de quem ama viajar. Tem esse lado que até aproxima as pessoas, né? Nesses momentos que a gente tem que se unir, tem que ficar junto. Isso aí. Então falou, pessoal. Obrigada aí, todo mundo. Tchau. Até a próxima. Até.